Lojas ou Pico Megastore. 3 lojas aqui no centro de Florianópolis, bem pertinho de você. Está passeando por ali, vá visitar o Pico Megastore, 4ª mega loja em Campinas. Saiko, gente, arrasando sempre nos banquetes aqui para os nossos convidados. Eles têm a opção delivery e a opção à la carte no local. Quer conhecer? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Você não pode perder isso. E bora falar do frango mané então, gente? Com vários franguinhos assados ali para você final de semana, com porçõezinhas, eles entregam e você tem a opção de retirar no local também. Vai estar aqui na descrição do vídeo, hein? JP Empadas, gente, vários sabores, um melhor que o outro, tá? Eu sou suspeita a dizer, então se você quer reunir os seus amigos, aqui, JP Empadas, também estará na descrição do vídeo. E a Camarim, gente, sempre arrasando, né, arrumando a gente da melhor forma possível. Então, quer ter o dia de princesa? Camarim Estúdio aqui no Saco dos Limões, as meninas vão lhe atender da melhor forma. Olha aqui na descrição do vídeo. E o próximo, amiga, é o programa Malas Prontas, querendo viajar. Esse é o canal de turismo no YouTube. Aqui vocês encontrarão várias dicas de viagem para variados destinos pelo Brasil. A descrição também estará aqui no vídeo. La Matos Barbearia, gente, localizada aqui no Rio Tavares. Quer dar uma recalchutada no visual? Passa lá com ele que você não vai se arrepender. E tem também karaokê, gente, não perca! Boa noite, meus dricosos! Boa noite, valiosos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Manezinha e Carioca. Prazer, eu sou a Drica. Muito prazer, eu sou a Val. Mais uma noite de sucesso, amiga, aqui no nosso podcast e com um assunto muito importante, de utilidade pública. Então, fiquem ligadinhos até o final desse vídeo, porque vai gostar do conteúdo, né, amiga? Vai, porque isso é importante, né, gente? Isso é fundamental para a comunidade. Todas as comunidades, todas as comunidades. Todas as comunidades. Cada um com o seu princípio, mas todas as comunidades. É isso aí. Então, iniciando, primeiramente, agradecer a vocês, nossos seguidores maravilhosos, nossos dricosos, nossos valiosos. Muito obrigada, né, por estar sempre com a gente, curtindo, comentando, participando e falando que tá rolando o sorteio, né, amiga? Isso, gente. Fiquem ligadinhos lá. Participem, por favor, vocês não vão se arrepender. Shows maravilhosos, né? Maravilhosos. Manezinho Carioca, junto com a Farmácia Express, sorteando aqui o ingresso pra vocês, gente, de dezembro, 27 de dezembro, vai ter presente aí pra vocês. O sorteio vai ser no dia 22 de dezembro, pra curtir dia 27. Então, aproveita, corre lá, curta, comenta, compartilha, segue todo mundo lá que tem que seguir e não fica de fora, né? Regras todinhas ali, ó, na descrição do vídeo, né? Se faltar uma regrinha, não participa, tá, gente? É eliminado. Então, aproveitando você que tá assistindo já, entra aí, ó, já curte, comenta, compartilha, ativa as notificações, não fica de fora, certo? E vamos começar a noite então, amiga? Bora Falar desse convidado que tá aqui na nossa bancada hoje? Bora lá. Vou falar só um pouquinho, então. Pode, do roteiro. Do currículo dele, ó. Tá. Ele é graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é residente em medicina da família e comunidade. Tem a segunda graduação dele é em filosofia, também pela UFSC. Também pela UFSC. E atualmente é servidor público no posto de saúde daqui da Prainha. Então você já sabe, vamos deixar para ele falar o resto, né? A gente só começou. Então vocês já devem saber o que é, né? O assunto. Então, bora falar? Vamos apresentar ele? Bora! Então, com vocês, hoje aqui na nossa bancada retangular, Igor Tavares! Seja muito bem-vindo. Igor Tavares é médico, gente. Ele vai explicar a profissão dele certinho, porque a gente teve aqui uma dúvida. Umas dúvidas que com certeza vocês que estão assistindo também tem, né? Então ele vai explicar direitinho. Fica à vontade, o microfone é seu. Para começar, você é daqui de Florianópolis mesmo, doutor Igor? Não, primeiro eu queria agradecer, né, por estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, podendo conversar um pouquinho sobre o tema de saúde e podendo, né, me apresentar aqui para vocês. Então, eu sou sul-mato-grossense. Mas eu vim fazer faculdade em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, e fui ficando, né? Depois fiz residência em Medicina de Família e Comunidade, terminei a residência já namorando, daí já
engravidamos, tivemos um filho, fui ficando, passei no concurso, virei servidor municipal e assim fui ficando, né? E aí, desde então, eu tenho trabalhado com a saúde pública em diversos âmbitos. Enfim, eu adoro, eu gosto de trabalhar com a comunidade e envolvido sempre com pautas assim, de defesa do SUS, de defesa da saúde pública, é o que eu tenho feito assim, da minha vida. E aí eu gosto de filosofia e eu tinha feito uma especialização, além da residência, que é uma especialização, eu fiz uma especialização em gestão, passei pela gestão um tempo, e eu senti a necessidade de fazer uma outra discussão, de ampliar o horizonte, de poder também entender um pouquinho, né, a mente, entender. E aí eu procurei uma segunda graduação, que foi em filosofia. Depois eu fiz um mestrado em filosofia e estou concorrendo agora ao doutorado em filosofia. Tem prova semana que vem. Então eu fiz essa formação por gostar dessa área, por gostar de debates filosóficos, principalmente na área de justiça e ética, que é onde eu atuo, é o que eu escrevo, assim. E tenho isso aí, seguido pela vida. Desde então eu tenho atuei acho que uns 3 postos de saúde, centros de saúde aqui de Florianópolis. E tô aí nessa vida aí. Você veio pra cá quando? Faz muito tempo? Já fazem 6 anos que eu trabalho no Centro de aqui? Saúde da Prainha. Caramba. E antes disso eu trabalhei no Saco Grande, 6 anos. E trabalhei 1 ano e pouco no Centro de Saúde do Carianos. E daí eu tive uma passagem na gestão de 3 anos. Eu fui diretor de distrito, depois gerente de atenção primária. E aí, acho que vocês talvez já queiram que eu fale um pouquinho do que é a medicina de família e comunidade. Isso, por favor, porque como é a nossa dúvida, com certeza do povo aí, do pessoal de casa, né? Então fica à vontade. Então o que acontece? Quando a gente se forma médico, a gente se forma generalista. O curso de medicina são 6 anos. E aí você pode dizer que uma pessoa que se forma, ela se torna clínico geral e se ela começar a trabalhar, ela vai virar um clínico geral. E aí você pode optar por uma especialização, ou a modalidade residência, que é uma modalidade de especialização, e aí tem várias áreas. Por exemplo, tem a área de clínica médica, que você faz a residência no hospital. E você terminando a área de clínica médica, ou você vai para cardiologia, pneumo e outras áreas clínicas, ou você vira um clínico geral, ou um médico internista, né, que é um médico que é uma formação generalista, mas voltada também para questões hospitalares, urgência e emergência, internações, enfim. Ou você faz uma especialização, uma residência em medicina de família e comunidade, que também é uma área generalista, mas enfoca no trabalho de conhecer o indivíduo no seu local, de tentar se comunicar com ele a partir de uma compreensão integral das necessidades dele, de como ele se articula com a sua família e com o local onde vive, com a comunidade. Então, a diferença entre, se você falar assim, é um clínico geral? É um clínico geral. Só que um médico de família e comunidade é um clínico geral que faz um debate maior sobre o indivíduo dentro da comunidade, dentro de sua família, dentro de suas necessidades integrais, que um generalista sem essa especialização, que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma das especialidades médicas, não teria. Entende? Então, a diferença é que clínico geral pode ser qualquer pessoa formada em medicina, que atua com generalidades, e o médico de família e comunidade, alguém que fez especialização, que fez residência para trabalhar com pessoas na comunidade ou em consultórios particulares com esse enfoque. O enfoque do indivíduo em sua família, o enfoque da compreensão do indivíduo como um todo. Trabalha essa área de comunicação. Então, hoje em dia tem crescido muito nos planos de saúde, por exemplo, por diversos motivos. Não só o motivo do médico que coordena o cuidado, que antigamente já tinha, se a gente conversar com os nossos avós, vai dizer, antigamente tinha aquele médico que tratava a família toda e tal. É o resgate disso, E também ele pode tanto trabalhar com essa coordenação do cuidado, né, de você poder dizer assim, não, olha, o teu problema
a gente consegue resolver facilmente, é só fazer esse tratamento, nós podemos resolver assim, assim, assado. Ou ele pode dizer, não, teu problema é um problema mais crônico, um problema mais complexo, que talvez precise de um olhar especializado, de um cardiologista, de um pneumologista. Então, ele vai fazendo essa coordenação. E aí, você, em vez de você, não, eu acho que eu tenho um problema cardíaco, eu vou no cardio. Eu acho que eu tenho um problema de pulmão, eu vou no pneu. Não, ele faz isso. Ele trata a maior parte, ele resolve 90% das coisas e 10% do que ele não resolve, ele vai te encaminhar. Então, ele faz um gerenciamento de cuidado. É um acompanhamento, então, que tu acaba tendo sempre com aqueles pacientes. Exatamente, ele faz um vínculo. Isso no Brasil, o que acontece com o Brasil? O Brasil teve uma grande influência do sistema de saúde americano, que é um sistema liberal que o especialista é a primeira procura do indivíduo. Então, por isso que a gente, nos últimos 20 anos, agora está mudando um pouco, com a medicina de família crescendo, nos últimos 20 anos a gente é acostumado, pelos planos de saúde, a procurar o cardio, procurar o gineco, entende? Porque é uma influência norte-americana. Mas se você for, por exemplo, para a Europa, a maior parte da Europa trabalha com o médico de família, com o médico generalista. Se você vai na Inglaterra, você não vai no cardio e no pneu, você vai no general practitioner, que você vai no médico de família de lá. Na Espanha, você vai no médico de família de lá. Na Itália, no médico de família de lá. Então, são países que têm uma tradição de você consultar com o generalista antes de ir para o especialista, diferente dos Estados Unidos. Então, são formas diferentes de organizar o sistema. Como a gente tem uma influência maior do sistema americano, principalmente nos planos de saúde e sistema privado, a gente tem essa cultura. Mas no SUS, a gente tem a porta de entrada com um médico generalista. Eu lembro pelo médico do posto de saúde aqui do Saco de Simões, que era o Dr. Edson. Nem sei se ele ainda atua. Sim. Agora ele não tá... Ele não tá mais. Mas ele tá na prefeitura. Soube que A gente sempre foi tratado por ele, assim, desde novinha. Então, assim, o Dr. Edson. O Dr. Edson já sabe, tá cuidando dele. Então, eu e meus irmãos, assim, desde pequenos, a gente foi cuidado pelo Dr. Edson. Que legal. No posto de saúde do Saco de Simões. Olha, que legal. Faz anos já isso. Poxa. Mas vocês fazem visita domiciliar também? Sim. Daí as equipes de família todas fazem visita domiciliar. Tá. Nos últimos tempos, né, quando falta equipe, tem faltado, por exemplo, né, infelizmente, nos últimos tempos, transporte, carro, então aí fica mais difícil algumas visitas. Tem só um turno por semana, a gente tem passado por esse problema. Mas é da vocação das equipes de saúde da família fazerem visita domiciliar. Aí, quando a gente tem pouco recurso ou pouco tempo para visita, a gente acaba priorizando os pacientes mais graves, acamados, idosos, que não conseguem ir até a unidade e tal. Mas quando a gente consegue ter um gerenciamento melhor da demanda, consegue ter mais recursos de transporte, a gente visita famílias para fazer abordagem de saúde mental, para fazer abordagem familiar, porque às vezes tem situações em que a família está disfuncional, que todo mundo é brigado com todo mundo, que tem alguém que está entrando na drogadição, ou alguém algum paciente depressivo grave. Então, para todas essas coisas, a gente faz visita domiciliar. Por exemplo, agora, eu tenho acompanhado uma paciente num estado muito avançado em cuidados paliativos. Então, a gente tem feito uma abordagem de cuidados paliativos. Então, a nossa vocação é fazer visita domiciliar. Só que ela depende um pouquinho também dos recursos e dessa demanda. Sim. Na dengue, por exemplo, do ano passado, a gente teve muita dificuldade de sair da unidade, porque era intenso o volume de pessoas procurando com sintomas de dengue. Daí a prioridade acabava sendo das pessoas no posto de saúde. E isso também releva para te conseguir sair ou fazer essas demandas, dependendo da equipe que está lá dentro do posto, que tu consegue fazer essa locomoção. Porque se tu tá sozinho, tu não consegue fazer a saída. Porque tu precisa da demanda do atendimento lá dentro. Exatamente. A gente acaba priorizando a população que procura o posto. Se a gente está dando conta ali, tem uma equipe de retaguarda, a gente consegue sair para visita, né? Se não tem nenhuma equipe de retaguarda, se a equipe está desfalcada, não tem transporte, né? A gente não consegue. Por exemplo, hoje era o meu dia de visita domiciliar, eu tive que cancelar as visitas porque não tinha carro. E uma das pessoas que eu ia visitar era no morro. E aí não dava para subir, não tinha. Porque não é só... Porque assim, se fosse... o cara pode ir caminhando, eu gosto de caminhar, eu poderia ir caminhando. Só que o tempo de deslocamento
se você faz, você leva 20 minutos para chegar na casa. Aí você vai levar mais 20, 30 minutos para consulta, no mínimo, né? Porque uma consulta domiciliar é mais demorada. Uhum. Aí mais esse tempo para retornar. E aí você vai 1 hora para um paciente. Entende? Então a visita domiciliar é um investimento grande. Então você tem que ter a estrutura, porque você está deixando de atender pessoas presenciais que você consegue atender em 20, 30. Às vezes se é uma coisa aguda, rápida, por exemplo, uma pessoa que está com um quadro de diarreia, né? Uma consulta rápida. Você não precisa nem dos 20 minutos. Você vai fazer o exame físico, vai já prescrever sintomáticos, vai fazer um diagnóstico, enfim, num tempo até menor, né? Uhum. E então, quantos pacientes você deixa de atender? Então, uma visita domiciliar é um investimento. Só que é um investimento para uma pessoa que precisa muito, né? Uma pessoa que tem um cuidado grave, que está numa situação de saúde grave e que, se você conseguir fazer um bom trabalho domiciliar, você evita uma internação hospitalar, que é muito mais cara. Com certeza. Né? Então, para o sistema é interessante que a gente consiga ir na casa das pessoas em situação vulnerável. É verdade. Eu sou formada em serviço social. Ah, legal. E trabalhei, antes de engravidar, trabalhei lá no Monte Cristo. A gente fazia visitas. A melhor parte para mim era a visita domiciliar. Eu amava o contato com a família, contato. Sim, é fantástico. Né? É fantástico. Não gostava de ficar na sala, assim, digitando, não. Sim, não era a minha praia, não. Gostava de sair para campo. E realmente era bem isso mesmo, era complicado. Tinha dia que a gente não dava para ir porque não tinha carro e aí aquela família ficava esperando e aí era bem complicado. Realmente era bem complicado, eu entendo. E quando você fala em equipe, quem são os multiprofissionais que trabalham com você? Isso é muito legal, né? Primeiro, o grande parceiro do médico de família é o enfermeiro, né? É a enfermeira que trabalha contigo, que é um parceiraço, assim, é um processo de trabalho que tem que ter uma simbiose, né? Porque, assim, né? Existe várias concepções em relação a esse processo de trabalho. Eu sempre trabalhei ombro a ombro. É um colega que para mim a gente trabalha muito unido, muito complementar. Não tem, para mim nunca teve hierarquia na equipe, né? É um trabalho irmão. Legal. O enfermeiro produz um trabalho de cuidado que é complementar ao trabalho do médico, né? Então é um parceiro que trabalha contigo e a gente tem a consulta compartilhada. O que é a consulta compartilhada? Às vezes o enfermeiro chama porque o médico ele tem uma capacidade de atendimento. Né? Ele vai atender tantas pessoas ali. Se o enfermeiro ajuda, principalmente para os quadros agudos, isso amplia o número de atendimentos. Então, ele às vezes faz toda uma conversa com o paciente, que a gente chama de anamnese, e ele tem uma capacidade de resolver porque tem protocolos de doenças que são comuns e que ele consegue resolver, e em Florianópolis isso é muito avançado, e tem coisas que ele chama o médico para a gente fazer o diagnóstico junto. Só que em vez de eu chegar e fazer toda a entrevista novamente, eu chego, faço um exame físico, já pego a história já definida pelo enfermeiro e fazemos uma consulta compartilhada mais rápida da presença do médico. Então, isso amplia o número de pessoas que a gente consegue atender, se faz esse trabalho ombro a ombro. Então, o enfermeiro é o principal. Aí, dentro dessa equipe, a gente tem técnicos de enfermagem, que normalmente não trabalham tão hermanados, que vão fazer outras funções, né? Ou dispensar o medicamento, ou fazer o curativo, mas que a gente também aciona para fazer um curativo domiciliar, mas que a gente também aciona para ir junto numa visita, em que às vezes precisa fazer uma medicação e a equipe precisa fazer ou um desbridamento, uma limpeza de uma ferida, a gente precisa fazer junto com o técnico, ou para conversar sobre organização de medicamentos, a gente quer que o técnico também participe. Então tem várias coisas, o técnico também atua junto com a equipe, mas ele tem outras funções, da vacinação, do curativo e tal. E a gente tem a figura central, que é o agente comunitário de saúde, que também faz parte de uma equipe. O agente comunitário de saúde na sua concepção, era a pessoa que faz esse contato com a comunidade. Você vê, a gente se conheceu, por exemplo, né, o nosso primeiro contato aqui com vocês foi com uma agente comunitária, fantástico, uma pessoa que mora aqui na comunidade, que sabe do trabalho e que vai, olha, tem uma escola, tem uma creche, olha, lá tem uma vizinhança que pode dar apoio no processo de cuidado desse paciente. Então ele traz isso, ele conhece a comunidade e ele traduz isso, porque às vezes o médico é de fora,
o enfermeiro é de fora ou de outra realidade social. Então, ele faz essa tradução, ele ajuda nessa articulação. Então, figura fantástica. Infelizmente, o agente comunitário em Florianópolis tem sido relegado a um trabalho mais dentro da unidade do que fora, que era a vocação dele. Isso é uma opção política, a maioria dos municípios ainda trabalha com agente comunitário mais fora da unidade do que dentro, por conta dessa vocação que ele tem de trabalhar na comunidade. Então, essa é a equipe mínima, né? O médico, o enfermeiro, os técnicos e os agentes comunitários. Aí tem uma equipe ampliada, mas é uma equipe ampliada de suporte, de apoio a essas equipes mínimas. Desculpa, eu estou sendo injusto aqui. Faltou um elemento importantíssimo na equipe de saúde da família, que é o dentista. Só que o cirurgião dentista, ele em Floripa, ele não é um por equipe. É por isso que ele acaba sendo um a cada 2 equipes. Ou, por exemplo, na Prainha são 2 dentistas e 4 equipes de saúde da família. Então, são 2 equipes de saúde bucal para 4 equipes de saúde da família. Então, nem sempre é 1 para 1, né? Mas o dentista, o cirurgião dentista é fundamental. Mas aí são composições diferentes, né? Tem equipes com saúde bucal e equipes sem saúde bucal. E aí tem o ASB, que é o auxiliar de saúde bucal, que é aquele cara que ajuda o dentista, né? Que auxilia ele ali, porque o dentista é um cirurgião, ele tá ali trabalhando e tal, e precisa ter alguém instrumentando ali ele. Né? Ele pode fazer sozinho, mas é muito mais difícil, muito mais demorado. Sim. Então, a figura é fundamental. E aí depois não pedindo desculpas aos amigos dentistas, aí tem a equipe de apoio a essas equipes, que daí tem o nutricionista, o assistente social, o farmacêutico, o fisioterapeuta, que antigamente a gente chamava de NASF, que era Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e agora é equipe multi. Né? Então mudou o nome, né? Mudam os governos, aí mudam os nomes. Tudo, né? E aí essas composições. Aí tem vários profissionais, o pediatra também era do NASF, tem várias composições que dão apoio. Daí a ideia é que essas pessoas se comuniquem com as equipes mínimas para dar um suporte para um número, para determinadas regiões. Só que daí é um psicólogo, por exemplo, para, vamos imaginar que 10 equipes. Entendi, daí é pouco. Então, às vezes você tem uma demanda enorme. 10 equipes seria o quê? Tipo... 10 médicos e 10 enfermeiros. Mas não de um único posto de saúde. Não, porque daí, por exemplo, na Prainha tem 4 equipes. Aí é pior ainda, porque ele fica na Prainha, aí vai ir para o Saco dos Limões e vai ir para o Montserrat. Então, esse profissional ainda vai ter que ficar circulando em 3 unidades. Aí ainda tem um problema do consultório, né? Ele não tem um consultório dele. Ele vai, naqueles dias lá, alguém consegue um consultório. Então, é uma briga, porque ele fica se deslocando, né? Entendi. Então, é uma briga histórica, por exemplo, do SUS, que a gente tenha um psicólogo por unidade de saúde. Porque pela demanda de saúde mental, pela questão de poder dar apoio às equipes, ou ter um assistente social em unidades grandes por unidade maior, né? Mas não, eles ficam circulando e às vezes é muito desgastante, levando a adoecimento desses profissionais. Tem nutricionista também, né? E às vezes eles adoecem, porque eles têm que andar, tem profissional que tem que andar em 5 unidades diferentes. No mesmo dia? Não no mesmo dia, no mesmo dia 2, né? 2. Ele faz um turno em cada, né? Depende da demanda, depende da divisão que foi feita, né? E aí ele circula nessas unidades. Entendi. E aí às vezes a população não entende, porque, eu quero um psicólogo. Aí a gente tem que falar, não, olha, veja bem, não é chegar e querer, porque se eu pudesse, né, você acha que você precisa, né, do apoio em saúde mental, até te encaminhava, não tem problema. Mas é que a gente tem uma limitação de recurso. Então eu preciso ver os casos graves e os casos não tão graves, a gente vai conversando, estabelece metas, né, de cuidado, orientações. E o médico e o enfermeiro também fazem abordagem de saúde mental. Só que num nível diferente, com um trabalho diferente do psicólogo, né? Da mesma forma, a gente também faz orientação nutricional, só que também num nível diferente, né? Essas pessoas, elas estudaram mais para fazer aquilo. Então, a gente faz.
E aí a gente acaba selecionando alguns pacientes com perfil para poder encaminhar, para poder não ter uma fila enorme. Porque se a gente encaminha todo mundo, a gente gera uma fila burra. Que vai o sujeito que precisa e o que não precisa. E eles ficam na mesma fila, sabe? Então a gente tem esses profissionais de suporte e o ideal é que esses profissionais eles dessem suporte de acordo com a demanda, né? Então, por exemplo, a prainha podia ter um psicólogo tranquilamente, não precisava ter um psicólogo circulando. A gente tem demanda para isso, porque a gente sabe que a vulnerabilidade da comunidade do entorno impacta na saúde mental. A gente tem essa demanda, né? Talvez não precisasse ter um nutricionista só para prainha, mas com maior carga horária, com certeza. Entende? Assistente social, né? A gente tem muita população vulnerável, então a gente precisava ter um profissional e às vezes a gente não tem. Então isso às vezes leva a um gargalo de assistência, né? A um tempo de espera, a uma dificuldade de encaminhar. E é onde leva as revoltas, aí chega a gente querendo quebrar tudo, a gente não consegue atendimento. Que nem como a gente estava conversando nos bastidores sobre a unidade do sul da ilha, da Tapera. Sim. Que passou, sei lá, acho que por mudanças, estava bem crítica a situação lá para atendimento. Chegava lá tipo 6 da manhã, 6 e pouca da manhã para te tentar entrar, para te conseguir uma ficha. Sim. Chegava tipo 7, 9 fichas, aliás, já não tem mais atendimento. Sim, a Tapera é um exemplo muito interessante, porque tem algumas unidades de Florianópolis que tem uma população enorme usuária do SUS. Enorme. E aí tem muita rotatividade de profissional, porque é isso, né? Às vezes você tem um médico de classe média ou mais alta, enfim, que não quer ir trabalhar numa comunidade vulnerável. Então, ou vai, e como a demanda é muito grande e o município coloca poucos profissionais, ele se desgasta. Aí ele não quer ficar mais lá, ele quer ir para uma unidade onde é mais tranquilo. Então a Tapera, por exemplo, tem uma tradição de ser uma unidade demandante, assim como é Ingleses, no norte da ilha, assim como é o Monte Cristo, assim como é Saco Grande. Então são unidades que acabam tendo muita rotatividade de profissional. O profissional vai lá e se assusta, né? E aí, se o município não tem um olhar especial, não, eu tenho que investir nesses locais, porque eles têm demanda, eu preciso proteger os profissionais que estão lá, eu preciso que as pessoas queiram trabalhar lá. Sim. Né? Aí sempre vai ter rotatividade. Agora, por exemplo, a Tapera está passando por novamente uma crise. Né? Em vez de colocar profissional concursado, colocaram contratos, não renovaram contratos e eles estão com um déficit de um monte de profissional. Né? As equipes estão desfalcadas, as pessoas que ficam por amor à camisa ou por falta de opção, né? Porque tem que trabalhar e tal, estão sofrendo, porque a população, com razão, quer o atendimento. Aí ficam sobrecarregados, cansados. Exatamente. Então, aproveitando até, né, esse tópico da questão de, às vezes, faltar profissionais, enfim... agora, né, teve recentemente um ato na Tapera em que os profissionais estão exatamente reivindicando mais profissionais por falta de contratação. Então, a gente tem que dar esse olhar especial, né, em locais que tem uma alta demanda, que tem uma vulnerabilidade, de cuidar desses profissionais que estão lá e ter, né, as reposições, priorizar a reposição, priorizar, né, que os concursos públicos direcionem profissionais para lá, enfim. Então, acho que é importante. A Tapera é um bom exemplo dessas demandas, né? Lá é muito grande a demanda do povo. Toda vez que eu fui no posto, já desde cedo, ou início do meio-dia, que daí para te conseguir a consulta para tarde, é lotado. Todas, por etapa, né, que são áreas ali que eles colocam, a área 265, a área 260, que daí são por cores. Nossa, é tudo lotado. O postinho é enorme, é um posto bom, né? Então dá para atender bastante gente, mas realmente só falta profissionais. E me deixava muito indignado, porque toda vez que eu ia lá, por mais que eu madrugasse ou chegasse cedo, nunca conseguia. Nunca conseguia. Então, pessoal, assim, ó, quem é usuário, quem utiliza os serviços do SUS, né, postinho, vão ter mais uma empatia, porque os profissionais, eles estão ali para trabalhar, para ajudar, não é culpa deles, assim, que às vezes não, na correria, como ele falou, falta de funcionários, aí muitos pensam, né, não querem atender, não querem trabalhar, mas não é. Aí, ó, ele está explicando o que está acontecendo, vamos ter um pouco de paciência, eu sei que todo mundo quer ser atendido logo, tal, que
que demora, mas vamos ter um pouquinho de empatia, né? De compaixão aí com os... A gente sabe que é complicado, mas a gente tem que respirar fundo e saber que a gente também depende do sistema. Quem não tá ali vendo no dia a dia, né? Não tá sentindo ali, acha que é porque não querem trabalhar. E aí... Mas não é assim que funciona. Não, e aí é muito interessante que a maioria dos postos de saúde tem um conselho que chama Conselho Local de Saúde. E esse conselho, ele é responsável, inclusive, por traduzir essa demanda, por conversar sobre essa demanda, para compreender o que está acontecendo. Porque, né, não dá para dizer que não existem maus profissionais. Existem maus profissionais. Sim. Existem pessoas que não atendem bem porque não querem atender bem. Infelizmente, existem. Mas muitos, eu arrisco a dizer que a maioria está ali cumprindo o seu trabalho, querendo fazer um bom trabalho, mas às vezes não tem as condições. Então o conselho local, por exemplo, identifica, olha, nós estamos precisando de mais profissionais, o que está acontecendo é que falta profissional. Ou também identifica, fulano não pode trabalhar aqui, fulano não sabe atender as pessoas. Então isso é muito legal que as pessoas que usam os postos de saúde procurem saber se existe um conselho local de saúde, participem, para poder exatamente pedir a melhoria, né? Identificar se é um problema do profissional que não atende bem ou se é um problema de falta de profissionais, né? Que é direito de vocês, né? Estarem presentes. Quando eu estudava, eu participava de muitos conselhos. Ah, legal. Muito. Eu gostava, assim. E realmente era uma demanda... Era complicado, gente. É bem complicado mesmo. E eu, quando eu atuava... Eu já... Nossa senhora, uma vez eu quase apanhei de usuários. Quase apanhei. Tu ri? Eu faço rio de nervoso, amiga. Porque eu já presenciei coisa no posto de saúde, e eu atendia assim, bem. Eu ficava na parte dos benefícios eventuais da prefeitura, né? Então, gente, eu atendia, eu liberava quando achava que tinha que era, né? E, sabe? Só faltava me dar na cara. Você não vai me dar cesta básica, blá, blá. Eu falei, gente, calma. Eu só tô aqui pra fazer meu trabalho. É complicado. Não entendia, não, tá? Eu acho que assim, o posto de saúde que tinha que ter um tapete vermelho para as pessoas deviam ter melhor equipamento, as pessoas deveriam chegar lá, ser bem atendidas e tal. Mas o que falta para isso, né? O que às vezes a gente encontra no ambiente privado que não encontra no ambiente público? Acho que não é só uma questão se fizer alguma coisa eu vou mandar embora e tal. Eu acho que às vezes tem um cuidado de um treinamento, por exemplo, né? Se você chega para trabalhar no local, tem alguém que vai te receber, vai falar, olha, tá aqui o teu uniforme, você vai atender com esse uniforme, o sistema é esse. Você sempre que você for atender, você vai dizer bom dia, boa tarde, vai atender dessa forma, vai agendar. E às vezes falta treinamento na unidade de saúde para que as pessoas façam isso, né? Por exemplo, né, em Florianópolis, eu estava falando aqui, falei um pouquinho da história do agente comunitário que veio para dentro. O agente comunitário tem a vocação de estar na comunidade, de conversar com as pessoas, de levar e trazer a demanda. Aí Florianópolis optou por colocar ele na recepção da unidade de saúde, nas ilhas de atendimento. Só que o agente comunitário não foi treinado para ficar no computador, colocando as pessoas, informando como ver exames. Ver exames e vendo como é a demanda. Não foi. Não é esse o treinamento dele. Não é o papel. Então, às vezes, acontece, do agente comunitário errar alguma coisa ali, porque ele não tem o treinamento para aquilo. Entende? Então, isso é uma falha. Né? Se você tivesse treinamento para a pessoa que vai ficar na recepção, se você tivesse uma quantidade de população adequada e tivesse um sistema de ouvidoria que funcionasse, que falasse assim, o fulano não pode tratar mal as pessoas, e você tivesse esse feedback e valorizasse quem trabalha bem, talvez funcionasse. Mas a gente tem um sistema que muitas vezes ele é feito para tapar um buraco, para fazer Vamos aqui dar uma maquiada e tal, vamos suprir só o suficiente para atender aqueles que vão ter que ir, independente de quem vai atender, e é o que a gente vai poder investir, e deu. Então, se tem esse entendimento, entra nesse ciclo de sofrimento. O profissional tem que se sobrecarregar,
a população chega, tem dificuldade de acesso, aí, às vezes a população, com razão, de novo, fica irritada com aquilo, e aí desconta a sua frustração naquele profissional que está lá. Então gera um ciclo de violência, gera um ciclo que fica ruim para os dois lados. Então isso eu acho que isso é um problema que a gente aproveitando um gatilho do que tu tá falando, da questão ainda da saúde também, né, ali. Vamos voltar lá na Tapera. Como a minha experiência maior é por lá que eu morava lá, de eles ligarem para ti falando, teu exame foi agendado, tá alto, vem aqui no posto, busca teu exame que foi agendado para tal dia. Beleza. Chegava lá no postinho, minha identidade tá aqui, eu vim buscar o exame que eles me ligaram. Ué, te ligaram? Mas não tem nada aqui. E dali procurar. E dali procurar na tua gaveta. Ia lá pra trás, perguntava pra que não sei quem. Assim, moça, tá aqui, ó, a ligação foi feita pra mim, pra vir aqui, pra pegar meu exame, que foi marcado, foi agendado, eu estou aqui pra pegar. Mas não tem nada agendado, que eu não sei o que é. Gente, era uma função. Aí tu atrasava no serviço pra te poder ir lá, que tu não podia passar sem pegar aquele exame, senão tu perdia aquela espera que tu já tem há um tempão, né? Pra te aguardar. Chega lá ainda o negócio não tava agendado. E eles te ligam. Então, é que nem tu falou, né? A falta, às vezes, do treinamento ou a falta de comunicação interna. Um fluxo que não foi bem desenhado, que aí troca o sujeito da tarde é o que tá ligando, o sujeito da manhã... Tá ele perdido. Não sabe para quem que ligou o sujeito da tarde. Então é um problema. A falta da comunicação interna acaba dando um monte de problema. Isso acontece. Nossa. Isso infelizmente acontece. Acontece bastante. Era complicado isso. Meu Deus do céu. E ali, falando do postinho... Que isso? Desculpa, era a minha Siri tá falando sozinha aqui, gente. Eu tô escutando alguma voz no fundo. A minha Siri tá aqui ativando sozinha. Não falei com você, Siri. Em relação ao posto de saúde da Prainha, qual a maior demanda que vocês têm ali? Uma pergunta difícil, eu acho. Veja, né, a gente tem muita demanda de dor osteomuscular, por exemplo. Eu acho que eu dividiria em duas demandas: dor osteomuscular e sofrimento psíquico. E eu acho, e aí, assim, né, aí a gente tem 4 áreas, como eu estava falando. Eu costumo olhar para a Prainha observando 3 territórios, na verdade. Eu observo o José Mendes como uma realidade, o Morro do Mocotó e o Morro da Queimada como outra realidade, e o Morro da Mariquinha e ali subindo a Mauro Ramos como outra realidade, que são as realidades da Prainha. E o posto atende todas. E o posto ainda é a unidade de Florianópolis que mais atende população em situação de rua. Caraca. De longe, assim, ó. Porque o que acontece? A equipe do consultório na rua ficava ali e as pessoas mandavam vir ali para o atendimento dessa equipe do consultório na rua. Só que agora, recentemente, a gente fez uma pactuação, a equipe do consultório na rua está saindo para fazer o atendimento na rua, mas ainda tem essa tradição das pessoas mandarem a população em situação de rua para ali. E, além disso, a gente tem um abrigo, que é o maior abrigo de Florianópolis, na Passarela Negro Querido, que é no REV, que também tem a população ali que foi pactuada agora, que é atendido na Prainha. Então a gente tem essas realidades, talvez 4 realidades, então, né? Sim. Aí, por exemplo, se você pega a população do José Mendes, é uma população que já vem, por exemplo, que usa plano de saúde e o posto de saúde, que tem de uma transição, muitas vezes tem muitas com uma escolaridade maior, alguns com demandas já com algum diagnóstico que vem complementar com a unidade. Então é uma demanda variada e muito demandante, porque tem essa experiência do privado e então cobra a mesma experiência para o público. Só que ela tem dificuldades no privado, assim como no público, mas ela tem uma expectativa, né, de suprir aquilo que o privado está com dificuldade ali, e ela traz essa demanda. Já a população vulnerável, né, ela tem muito mais dores osteomusculares, porque ela vai para trabalhos que exigem mais o físico, né, e isso vai desgastando. E muitas vezes, né, o histórico de vida, as dificuldades que a vida impõe, ou mesmo a relação com a violência que algumas comunidades estão impostas,
também coloca a questão do sofrimento psíquico, que piora as dores osteomusculares. Então tem muita demanda por bursites, tendinites ou depressão e dor relacionada ao sofrimento psíquico, ansiedade, muita demanda por transtorno de ansiedade. Então é isso. Aí, sazonalmente, tem as epidemias, né? Aí, de vez em quando, aí no verão, nós temos a dengue e temos as diarreias, né? As viroses. O povo diz, esse médico aí só fala, virose, né? Ele só sabe dar diagnóstico de virose. Então, no verão, porque a água é contaminada e o maior contaminante é vírus, então, e daí a gente não identifica o vírus. A cidade cheia, daí... E não identifica o vírus. Né? Eu queria, não, é o arbovírus do tipo B. Eu não tenho isso. É um vírus, né? O vírus produz virose. Você vai dizer o quê? Né? É virose. Então, daí tem a dengue, a virose. E no inverno, a gente vai ter os problemas respiratórios, né? Então, é isso que a gente... Mas assim, na medicina de família e comunidade, a gente atende tudo. A gente atende tudo. Por exemplo, tem muita demanda de IST, de infecção sexualmente transmissível. E aí é interessante falar que no posto de saúde a gente oferece a PEP e a PrEP. O que é isso? PEP é profilaxia pós-exposição. Então a pessoa teve uma relação sexual desprotegida, a gente tem como fazer o tratamento para ela não se contaminar do HIV do parceiro que ela desconhece. Isso é a PEP. Ela teve relação, em 72 horas ela pode procurar o posto, a gente faz o tratamento preventivo do HIV, para ela não se contaminar. Lógico, a gente quer que ela use camisinha, a gente quer que ela tenha cuidado, mas se acontecer de estourar ou ela ter uma relação desprotegida, tem a PEP. E isso aí, com certeza, muita gente não sabe. Não sabe, né? Não sabe. Porque tá ali. Eu não sabia. Além da contracepção de urgência, que também é gratuita, né? Vai ali, tem a contracepção de urgência, a pessoa não vai engravidar. Interessante. E tem a PrEP. A PrEP, o que é? Aí você tem um parceiro que tem HIV e você se relaciona e você resolveu que quer se relacionar sem uso de camisinha. Então, ele trata, às vezes ele tem a carga viral indetectável, a chance dele transmitir é muito pequena, mas você quer ter uma segurança a mais. Você pode fazer um tratamento para você não se contaminar numa exposição, que é a PrEP. Também é muito útil para profissional do sexo. Profissional de sexo que corre mais risco, porque a gente quer zerar o vírus do HIV, a gente quer que não transmita. Então, é um investimento para a gente evitar esse contágio, para além de qualquer julgamento moral. A gente quer zerar. Não importa a opção sexual, a forma, se a pessoa se cuida ou não. A gente dá a opção dela não transmitir. E isso é a PrEP. E hoje essa demanda está bem mais baixa do que antigamente, né? Da questão de HIV alguma coisa? Ou ainda essa taxa está muito alta? Está muito alta. Está muito alta, mas com a PEP, com a PrEP, com os tratamentos efetivos que a gente tem, a gente consegue reduzir a transmissão. Mas Florianópolis é muito alto. Mas a maioria não é nem só pelo sexo, no caso, mas é pelo uso das drogas, o uso de seringa, essas coisas também acaba acontecendo, né? Mas é porque o HIV teria que ser droga injetável. E não é. O nosso problema maior em Floripa, por exemplo, não é droga injetável, é o crack. E daí o HIV não é tanto. Entende? Então, assim, a maior transmissão ainda é sexual. Entendi. Daí você ter a PEP e a PrEP, né? Fora que, assim, né? Hoje, por exemplo, como com a PEP e com a PrEP, a gente tem mais problema. Posso estar arriscando de falar uma bobagem aqui, mas acredito que é isso mesmo. A gente tem mais problema com sífilis, por exemplo, né, nas comunidades aqui do entorno, e sífilis pode fazer malformação congênita e pode, apesar de um tratamento fácil, pode, em não sendo tratado, também trazer complicações para o adulto. Tem uma epidemia de sífilis. Né? Tem muita gente com sífilis. E a gente chega, a gente trata. É um tratamento fácil, que é com penicilina, vai lá e resolve. Então, o posto de saúde, ele tem uma filha, um filho que quer ter uma orientação. A gente faz a orientação. Uma das coisas que eu falei pro meu filho adolescente, eu falei, filho, se um amiguinho perguntar, você sabe o que tem no posto de saúde? Você sabe assim, que é protegido o sigilo do adolescente? Nem todo adolescente sabe. O adolescente tem direito ao sigilo médico.
Ele pode procurar o posto e o médico não é obrigado a falar para os pais dele aquilo que ele procura. Ele só tem que falar para os pais se houver algo que coloque em risco a vida dele ou de outro. Né? Numa situação de risco mas a grande maioria das coisas a gente pode, e mesmo quando tem alguma coisa que envolve um risco, a gente pode dar a opção dele escolher um adulto responsável, né? Que às vezes pode ser o pai, a mãe, a avó, né? Então o adolescente é protegido. E aí eu falei, olha, você tem que falar isso para os seus coleguinhas, você tem que falar que tem a PEP, você tem que falar que tem a PrEP, que tem camisinha, que tem tratamento para essas coisas, você tem que falar isso. Que tem ginecologista para as meninas, que tem contraceptivos, você pode ir lá, você pode consultar. Exatamente. Eu tiro pela farmácia onde eu trabalho ali, que às vezes ligam umas adolescentes, assim, né? E a gente, claro, a gente trabalha, a gente sabe os contraceptivos que tem, né, os medicamentos, só que a gente não pode estar indicando. Isso quem tem que indicar é um médico, saber certinho, porque vai que deu uma reação a alguma coisa. Aí quem é responsável? A farmácia, porque indicou e não passou pelo médico. Então, a gente sempre fala, ó, o legal é você, né, se quer ter relações, quer usar um anticoncepcional, alguma coisa, procura o posto de saúde, ou uma médica da família, alguma coisa, para ver certinho qual que vai se adaptar para ti. Tu precisa fazer todo um procedimento, né? Não é só chegar e tomar, tem que ter a consulta, saber o que é para você. Então, tem bastante disso também. Não, e assim, ó, a gente tem 3 contraceptivos hormonais diferentes, orais, a gente tem 2 injetáveis, a gente tem o DIU e a gente insere DIU. Então, assim, a gente tem muitas opções. As pessoas não sabem. Elas precisam saber que elas podem procurar. É muito frequente, né? As pessoas tomarem contato com a unidade, principalmente, né, a classe média, enfim, que tem o seu plano de saúde ou que vai na consulta privada, na hora da vacina. Né? Ela vai levar seu filho vacinar, porque vale muito a pena você vacinar na unidade de saúde. É prioridade a vacinação, você não vai ter fila. A maioria das unidades você não vai ter fila, não vai ter nada. Você vai ali e vacina gratuitamente pelo SUS. É o ponto de contato que ela tem com a unidade. É o momento que a gente ali vai conversar com ela, ela vai entrar, vai ver o visual, vai ver o que tem, vai ficar curioso, né? Vai perguntar. É um momento, por exemplo, que a gente tem para falar dessas coisas, que a gente tem para comunicar. Então, às vezes, entra ali e descobre essas coisas e todo mundo precisa ficar sabendo, usando ou não usando, né? No centro de saúde. Exatamente. E falando das vacinas, quando vocês fazem as visitas domiciliares, assim, crianças, bebês recém-nascidos, já pegaram alguma família que não levaram as crianças para vacinar? Porque eu já ouvi muito casos da caderneta das crianças vazia. Não tem nenhuma, né? Que é um absurdo isso. Vacinas têm... E a vacina tem uma discussão muito, muito filosófica, muito interessante, porque a gente teve recentemente problemas, né, com a vacina, por conta da discussão das vacinas novas contra o Covid, da efetividade, enfim. Então isso levantou a bola para esse tema do Programa Nacional de Imunização, enfim. Hoje em dia, Florianópolis, as escolas, a maioria das escolas, eu não sei, eu acho que as privadas também, elas exigem a caderneta de vacinação para matrícula. Então, as crianças, elas têm que vacinar. Inclusive, o profissional tem que informar o conselho tutelar se uma família não vacina. Então, está bem instituído isso, sob o ponto de vista de proteção do menor, né? Mas isso na prainha não é um problema. No Campeche, em algumas comunidades do Sul, tem, né, linhas filosóficas e tal, mais naturalistas, que acreditam que devem deixar né, os processos naturais. Então, esse é um debate complexo dentre autonomia versus saúde pública, né? Na maioria dos casos, né, hoje em dia é difícil uma família ficar e não vacinar as crianças, sabe? É mais complexo. Existe uma certa proteção de rebanho, que para algumas situações, por objeção de consciência, acaba que os profissionais permitem. Né? Objeção de consciência é um termo filosófico quando a tua concepção ela vai contra algo que a maioria
acredita, defende e regula. Então você, por objeção, por uma crença maior, e o Estado e as leis ainda protegem isso. Por exemplo, um exemplo muito comum disso é, no caso dos testemunhas de Jeová, a questão da transfusão de sangue. Né? Então é polêmica e tal, mas a lei na maioria das vezes reconhece, né, o direito à objeção de consciência. Então algumas vezes se usa essa discussão da imunidade de rebanho, que enfim, que permitiria que algumas crianças ficassem, mas isso é um problema grave, e isso é um problema que hoje é muito difícil de novo acontecer, porque as escolas exigem, porque o conselho tutelar vai lá, conversa, e aí, enfim, aí a família, ela tem que provar ou defender a sua objeção de consciência e, enfim, é um problema, eu nem sei como é que tá, mas eu lembro que até uns anos atrás ainda tinham famílias que não vacinavam. E eu não sei como é que tá isso hoje, porque não é a realidade da prainha. Na prainha é muito difícil uma família não vacinar. Que bom. E aproveitando essas questões da vacina também, hoje, né, eu tiro por mim que a gente tomava vacina até uma certa idade, tipo, acho que é com 15 anos tinha vacina para tomar, depois acho que não sei com quantos anos também tinha que tomar. E hoje eu vejo tanto adolescente falando que nunca tomou mais vacina nenhuma, só tomou quando criança e não for atrás para ver essas vacinas. Ainda continua mas isso, olha só, meu filho... Agora, de novo, o exemplo lá do meu filho, né? Meu filho, a gente optou lá por permitir ele na escola pública, ele faz uma escola pública municipal, e agora a matrícula dele do ano que vem exigiu que a gente levasse o comprovante de vacinação. Ele tem 14 anos, ele vai para o nono período, nono ano, né? E a escola dele exigiu a vacina do adolescente. Né? Então a gente foi atualizar o calendário dele. Então eu sei que as escolas públicas municipais exigem. Entendi. Entende? Então assim, eu não sei como é que tá isso nas escolas privadas, mas as escolas públicas municipais exigem até o nono ano, enfim. Acho que talvez para o ensino médio não. E aí tem as vacinas da adolescência, né? Que é o HPV, tem a vacina de difteria e tétano, e tem outras que foram surgindo no calendário, enfim. Eu lembro que eu tomei a maioria delas, que a mãe me levou no postinho de Salto Monte para tomar todas elas. Com meus 15 anos que eu tive que tomar, alguma coisa assim. E teve uma outra posterior que eu tomei, já estava acho que com 17 anos, alguma coisa assim, eu não me recordo. Então, ainda continuaria. Essas vacinas ainda são... Ah, entendi. E aí, o adolescente estando em dúvida, os pais estando em dúvida, pode ir na unidade de saúde, tem normalmente um enfermeiro, um técnico responsável por dar toda a orientação, tem o calendário do Ministério da Saúde, porque tem vacinas, veja, tem vacinas que são reconhecidas e pagas pelo governo, e tem algumas vacinas que você não encontra na rede pública. E aí você ainda tem a opção. Por exemplo, né, vacina para herpes zoster. Você não tem a vacina do herpes na rede pública. Eu posso estar dizendo, até onde eu sei, não tem. Mas você pode, mas existem vacinas, já existe vacina para herpes zoster. Então, aquela pessoa que tem herpes de repetição, herpes zoster de repetição, já tem uma vacina que você compra e você pode vacinar. Mas grande parte das vacinas é garantido pela rede pública, mas ainda tem algumas vacinas que você só encontra na rede privada. Entendi. E, por exemplo, os pais que não têm a carteirinha de vacina mais a criança, né? Se for num dos postos de saúde, alguma coisa, consegue puxar por esse histórico tudo que fica salvo? Isso daí consegue saber? Tem uma base de dados nacional que os municípios informam. E que nos postos eles podem puxar. Entendi. No Programa Nacional de Imunização eles conseguem essas informações. Entendi. Mas tem município que não faz essa informação adequadamente. E aí você não vai conseguir. Aí fica incompleto, Aí né? fica incompleto. Aí normalmente o que se orienta é fazer todas as... Todas novamente, as que não estão aparecendo. As que não estão aparecendo. Então, fica aí, ó, um informativo para vocês que têm essa dúvida. Era uma dúvida minha, então já tirei aqui. E quem tem também, se precisa atualizar suas vacinas dos seus filhos, seus mesmo, ó, corre lá pro postinho que eles vão te orientar de melhor forma possível. E uma curiosidade, a partir, se eu não me engano, a partir de 2010... com as crises econômicas e tal, o Brasil recebeu bastante haitianos, né? Acredito que, se eu não estiver enganada, foi esse ano. Teve um terremoto na Haiti, daí desmantelou a estrutura lá, mas eu não lembro se foi exatamente em 2010, mas foi
por ali, né? Então, aí o Brasil recebeu bastante haitianos. Uhum. E como é que foi essa demanda no postinho? Vocês atenderam bastante haitianos ali? Uhum. Ou não haitianos, venezuelanos? Como é que tá a situação deles aqui? É uma pergunta interessante. Sabe quando começou a chegar os primeiros haitianos no Brasil, o Brasil fez um trabalho solidário. Teve um grande terremoto, até num episódio morreu a Zilda Arms, que era uma grande ativista da saúde, né, freira, morreu num dos terremotos. Então, nessa época, o Brasil teve uma ação solidária ao Haiti, facilitou a entrada, e quando eles entravam, eles não podiam ficar, eles entravam pelo norte do país, então tinha transporte para algumas regiões do Brasil. Dentre elas, teve transporte foi distribuído no Brasil, essa imigração solidária, que teve esse grande contingente. E então chegavam ônibus lotados de haitianos nas principais capitais. Em Florianópolis não foi diferente. Nossa, eu estava na gestão na época. E aí a gente organizou uma ação, né? Vamos lá pro estádio, a gente recebeu eles no estádio, levou residentes, estudantes, médicos, fazer lá uma identificação se tinha alguém precisando de um cuidado mais urgente, orientando como é que funcionava o SUS, fazendo um trabalho de cadastramento, de repente ver, né, a questão de imunização e tal. E aí ninguém sabia como fazer. Aí a gente foi atrás de ONG, teve a pastoral do imigrante que ajudou, fazia tradução. Então, a gente dava um jeito, né? Na unidade de saúde, a gente botava no Google francês, crioulo, e dava um jeito ali, linguagem de sinais. Em alguns locais, a gente teve uma concentração maior. O haitiano é mais difícil que o venezuelano, que foi a sua pergunta, porque o haitiano fala francês e crioulo. E o francês não é uma língua que a gente domina fácil, né? O crioulo menos ainda. Então, foi um grande desafio. Eu até, na época, puxei um curso. Vamos fazer um curso aqui. Tentei articular com ONGs, mas não tinha recurso para isso. Só que, com o passar do tempo, os próprios haitianos foram se organizando em comunidade e algumas pessoas já tinham vindo para o Brasil antes ou conseguiram aprender a língua e começaram a acompanhar eles até a consulta. E a gente teve ONG na UFSC que produziu material e a gente foi desenvolvendo formas de conseguir atender. Hoje eles estão muito integrados nas comunidades. Eles já falam relativamente bem o português. Ainda é um desafio, mas eles falam muito melhor. E eles já estão integrados. Então, eles já sabem como funciona o SUS, eles já sabem como... Tem alguns locais ainda com alguma dificuldade, né? Mas, em grande parte, a gente conseguiu lidar. Talvez o desafio maior, até, não seja hoje, por exemplo, com a população haitiana. Você tem, por exemplo, a população palestina. É muito mais desafiador o atendimento, porque a relação do homem com a mulher tem que ter todo um cuidado para o exame físico e tal. O haitiano não tinha tanto isso, né? Era mais tranquilo. E o venezuelano, para Floripa, não é um problema, porque a gente aqui, né, alguns locais é quase uma Argentina 2. Os irmãos. Da ilha exatamente. Então o venezuelano meio que entrou nessa vibe aí, a gente não teve muito problema, não. Porque daí o problema entra como um todo, entende? Ele entra com essa sobrecarga. Se a população está hiperdimensionada, de novo, o haitiano foi um problema no início, porque você tinha o desafio da língua. Então, a consulta com ele era mais demorada. Então, houve um sofrimento, houve um tempo para acomodação, imagina. Mas hoje já não é mais um problema. E o restante depende do número de população do território, eles já não são um problema. Né? E eu acho que o florianopolitano tem de novo, uma facilidade com o castelhano, no caso dos venezuelanos, porque a gente recebe direto aqui. Verão só dá Exato. Aqui, nossa, da ilha só tem paquinha. Para mim foi ótimo. Eu atendi tanto imigrante
latino-americano, que agora eu fui fazer uma viagem para Argentina, para o Chile, já meu castelhano nossa, já entendia tudo, já o portunhol já tava supimpa já, foi pode ótimo. falar, pode mandar que eu vou entender. Nossa. Eu queria tirar mais uma dúvida sobre agora o posto de saúde de um procedimento, se vocês fazem ali. Vocês aplicam acupuntura ali também? Tem esse procedimento de vocês, alguém que faça essa aplicação? Tá. Isso também é uma pergunta interessante, porque tem um grande amigo meu, o cara se formou comigo, que é o Ari Morelli, ele até lançou um livro e tal, ele tem um cara que eu admiro muito, ele puxou um curso de acupuntura para médicos de família na rede, que hoje é um sucesso, ele vende essa proposta para secretarias. Então Florianópolis formou muitas turmas de médicos de família que fazem acupuntura. Eles não são acupunturistas, mas eles sabem pontos de acupuntura, sabem fazer o básico de acupuntura. Então, a maioria das unidades de saúde que tem médicos de família e comunidade, de novo, não os contratados, generalistas, recém-formados, mas onde tem médico de família e comunidade, eles hoje todo médico de família e comunidade passa por uma formação em acupuntura. Então, ele sabe. Só que a acupuntura é algo que demanda tempo. Então, não dá para ofertar ela de rotina. Ela ocuparia muito tempo, eu deixaria de fazer outros atendimentos. Então, é um recurso extra. Entendi. Entende? Então, por exemplo, na minha prática, eu sou 30 horas. Eu tenho uma demanda enorme da minha comunidade. Então, eu pego lá uma pessoa que está com uma dor crônica no ombro, que está com uma cefaleia crônica. Eu já tentei vários tratamentos, não funcionou. Vamos tentar uma acupuntura? E aí eu separo uma carga horária para ela. Porque se eu começar a fazer acupuntura para todo mundo, Entendi. Eu não consigo atender as outras demandas. Então, só que Florianópolis também tem uma tradição de práticas integrativas e complementares. Então, a gente tem nas policlínicas profissional acupunturista, tem profissional homeopata que a gente pode encaminhar. Tem lá uma fila de espera, como todas as outras especialidades, mas a gente tem a possibilidade de encaminhar. Entendi. Então, alguns postos você consegue isso com o seu médico de família, em outros você pode encaminhar. E aí a pessoa vai ter um tempo. Mas, por exemplo, outra coisa que a gente faz muito é aurículo. Aurículo, todo mundo recebeu treinamento. Aí você faz auriculoterapia com o enfermeiro, com o psicólogo. Eu achei o máximo. O psicólogo chegou lá, aí ele ia conversar com as pessoas, já botava um pontinho de aurículo. Eu falei, nunca vi isso. Não era pra conversar o negócio? Aí ele bota, não, vamos botar um pontinho de ansiedade aqui. Mas esteticista, massoterapeuta, tudo isso já faz também. Então... aqui é massoterapia, mas já vai ganhar um pontinho de aurículo. Tem uma colega nossa, né, a Dani, que participou também, ela é esteticista. Sim. E a gente comentou sobre, eu apelidei de tio Aurico, porque eu não sabia falar o nome, tio Aurico. Aí ela faz esse procedimento também. Até perguntei sobre a questão da acupuntura, porque eu fazia lá na Tapera. Eu fazia um tratamento por causa da minha crise de enxaqueca e problema no ombro. Por isso que eu perguntei, porque não é todo posto que a gente vê ou não ouve falar também, como você falou, devido à demanda, né? Então, por isso que eu entrei no ponto para saber se ainda existe isso no SUS, se tem a possibilidade de uma pessoa realmente precisar de fazer um tratamento com vocês no posto. E é você que aplica a parte da acupuntura, se precisar? Sim. Eu faço, minha residente faz, as outras equipes também fazem, acho que a da Isa faz, depende da formação do médico de família. Os médicos de família que passam pela nossa residência, que é aquela especialização que eu falei para vocês, todos têm treinamento em acupuntura. Olha só, então fica aí mais uma informação para vocês, se passar pelo seu médico lá que estiver consultando, realmente tiver necessidade, tá com uma crise, ele tá acompanhando, tem aí mais uma opção do SUS para vocês também saberem, né? Então falando em opções... Quais são os serviços que o postinho oferece, então? Porque esse tem muitas coisas que eu não sabia. Aí tem... Olha, o difícil, assim, ó. É que vai depender quando tem uma boa equipe, e aí que é heterogêneo, né? Porque, por exemplo, agora a gente aderiu ao programa Mais Médicos com 65 vagas, com 65 médicos do programa. É um programa muito bom para suprir médico. Só que, por outro lado, a gente não sabe a formação do médico, porque qualquer médico recém-formado pode aderir ao programa. Então, é ideal que pergunte, assim, né? Onde tem médico de família e comunidade, você vai ter um cardápio maior, com certeza. Com certeza.
Onde tem um médico sem formação, você vai ter um cardápio menor. Mas o básico, todos vão ter. Todos têm. Então, por exemplo, você vai ter para todos os locais tratamento para hipertensão, diabetes, enxaqueca, ginecologia, a parte básica, não com ginecologista, mas médicos e enfermeiros capacitados para tratar corrimentos, dor na relação, ações preventivas, como, né, o próprio preventivo, e aquilo que não puder, vai encaminhar. A gente faz tratamento dermatológico, não estético, né, mas, por exemplo, dermatites, coceiras e tal. Quando tem um médico de família com formação, a gente retira sinais, retira lipoma, retira cisto sebáceo, retira... agora eu estava articulando aqui uma amiga minha, a mãe dela tá com um lipoma de 5 centímetros e eu tava dizendo, não, eu posso fazer. Lá no posto, uma senhora de 70 e poucos anos, eu falei, olha, você tem que ver as comorbidades e tal. Eu vou fazer, porque é um procedimento tranquilo pra gente fazer, depende da localização, depende do que for, né? É uma área, por exemplo, eu gosto de procedimento. Eu comprei um cautério chinês e aí eu acho o máximo, né? Eu comprei o meu cauterinho chinês. Então pode fazer pequenos procedimentos. Olha. O que mais? Vamos pensar nas áreas. Tratar asma, bronquite, o cuidado com crianças, né? Tanto as puericulturas, as consultas de rotina, pedir exames, iniciar uma investigação de uma criança com problema alimentar, tem os psicólogos, tem tratamento de saúde mental, também a gente encaminha para psiquiatria. A pessoa tem acesso aos tratamentos de saúde mental, a gente tem 4 antidepressivos gratuitamente pelo SUS, ansiolíticos, e uma coisa que muita gente não sabe, que é importante, medicamentos de alto custo. A gente tem uma relação enorme de medicamentos de alto custo, medicamentos que a pessoa não precisa consultar no SUS para obter. Basta que ela preencha um protocolo, ela pode dar entrada na farmácia do componente especializado e ter acesso a imunobiológicos, por exemplo, para tratar reumatismo, lúpus e outras doenças autoimunes, medicações de 5, 10 mil reais por mês, ela consegue pelo SUS. Esses, por exemplo, de diabetes que são super caros, o Ozempic, que é um deles que está em falta até, eles estavam em falta, porque muita gente, infelizmente, acaba usando. Sim. Indevidamente para emagrecer, e para quem realmente precisa, fica sem. Então, o que acontece? O Sistema Único, ele trabalha com medicina baseada em evidências. Então, você tem medicações que têm um baixo custo, que têm um bom resultado. E algumas medicações que foram recém-lançadas, enfim, que têm menores estudos, mas que se mostram promissoras, elas dependem de uma eficácia. Então, às vezes, por exemplo, o Ozempic, ele tem uma eficácia similar à insulina. Só que a insulina custa R$5 e o Ozempic custa 300. O que acontece? Qual que é o problema? O problema é que é o seguinte, a insulina, se você não usar bem, ela pode dar hipoglicemia, que são as baixas de insulina, e o cara tem que aplicar uma injeçãozinha. Então, tem um desconforto. E o Ozempic, ele é uma injeção única e tem um aplicador fácil e você não tem tanto problema. Mas só que, veja, essa tem um resultado similar, ou pouquinha coisa inferior a esse, mas tem mais estudos de segurança. Então o SUS vai optar porque a gente tem recurso limitado. Então, algumas medicações mais modernas, a gente vai ter dificuldade, né? Até porque é isso, né? Se elas têm um resultado, uma eficácia similar ou muito pouca diferença, o SUS vai optar por aquilo que tem mais evidência com custo um pouco menor. Entendi. Né? Então, o Ozempic, por exemplo, eu não tenho certeza. Eu creio que não há protocolo para o Ozempic, mas tem outras insulinas mais modernas, por exemplo, que tem protocolo que você consegue pelo SUS. Entendi. Tem uns medicamentos super caros. Nossa, chega umas receitas pra gente ali na farmácia. Sim, que os medicamentos 1.000 e pouco, 900, Então, é muito frequente, por exemplo, para antihipertensivos. Você pegar os inibidores de angiotensina, você tem o famoso losartana, e você tem um número enorme de losartanas, né, de marcas diferentes de losartana, e aí você tem as drogas da vez, que é valsartana, candesartana,
E aí, de repente, todo mundo está prescrevendo candesartana, que é muito mais caro que o losartana. Só que não tem, os estudos não mostram diferença, são todos inibidores de angiotensina. Entende? Ou a diferença é muito pouca. E você consegue controlar a pressão pelo losartano. O que o governo vai fazer? Vai comprar candesartana? Não faz sentido. Entende? Então, acaba que a gente vê muitos médicos... Porque também tem um outro problema na medicina, né? A gente precisa falar disso, né? Existe a influência do marketing e da indústria, que vai lá, que dá brinde, que fala, olha... E aí você vai ver os estudos que defendem dadas medicações, é curto, é pequeno, uma população pequena... mostrando muito pouco benefício por um custo muito mais alto, só que a indústria pressiona, dá brinde, dá viagem, dá congresso, patrocina congresso para os médicos, não tem toda uma indústria do marketing que leva a determinadas prescrições, enquanto a medicina baseada em evidências mostra que eu poderia ter. Então o sistema público ele precisa pensar nisso. Então por isso que às vezes você vê prescrições de cardiologista com medicações muito caras ou medicações da moda, que não tem tanta diferença das outras. Então, nosso trabalho no SUS acaba sendo um pouquinho, olha, você pode comprar lá, o seu cardiologista prescreveu isso, só que a gente tem aqui o nosso losartana. Que é que nem o clorana. Muita gente, eu quero o clorana. O clorana é o losartana. A diferença é que tem o clorana 25 e o clorana 50. Aí, olha só que interessante. Aí vai o representante da indústria e diz assim, olha, essa medicação do SUS aí, a fiscalização não é boa. Né? Ele não faz efeito, é farinha. Você tem que comprar da Abbott. Esse aqui é garantido, né? A Abbott é forte. E aí ele vende essa ideia, mas ambos são fiscalizados da mesma forma. Né? O que acontece é que o sistema público trabalha com licitação. Então, se eu tenho um produto que também é fiscalizado e me oferece um produto com qualidade similar, eu vou comprar o mais barato. É a mesma história da roupa de marca. Tem roupa de marca que você compra, você fala, não, realmente o tecido dura mais e não sei mais. Mas tem roupa que é só a marca. E você compra um negócio parecido, bonito, de qualidade, por um preço muito menor, mas sem a marca. Mas não, o que eu tenho que ser, tem que ser dessa marca aqui. Mas é como trabalha o psicológico, né? Que Exato. Eu tomo, esse aqui não faz efeito, esse aqui eu tomo faz efeito. Fiquei puto. Minha namorada... Que mais tem? Namorada fez eu comprar um short da Coach lá. Durou 3 semanas. O preço, eu ia comprar uma bermudinha, a mesma coisa. Ia durar bem mais do que... Ia durar bem mais. Que eu tava... não, nada contra a Coach. Mas, enfim, meu Deus do céu. Gente, ele tá falando bem. Gente, olha só. O nosso papo tá muito bom, mas a gente já estourou o cronômetro e a gente tinha muita pergunta ainda pra fazer. Então, posso deixar o convite para um retorno para você voltar, né, atualizando, falando sobre mais esse assunto da saúde, sobre a família, né, auxílio, né, vai que as coisas tenham melhorado com as novidades que talvez venham por aí, com os projetos todos. Então, vai ficar aqui o convite pro doutor Igor voltar pra gente aqui na bancada. Aproveitando, se você tiver dúvidas sobre o SUS, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, que será um prazer a gente anotar tudo e passar pro doutor Igor pra gente abordar numa próxima entrevista, né, amiga? Ou então comparecer no postinho pra pegar informações, lá, claro. né? Exatamente. Não precisa ser da prainha, você que mora em Ingleses, mora Tapera, mora local, gente. Qualquer região aí, passe no seu postinho, se informe, né? Claro. Exatamente. Não fica pegando as coisas assim do ar. A vizinha falou isso, a vizinha falou que não tem certeza, vá direto lá. Vá lá. Tem profissionais que com certeza vão te assistir. E é claro, antes da gente encerrar, como a gente pede de praxe para todos os nossos convidados, um mimo para quem vem aqui. Alguma coisa que simbolize você ou que faça parte da sua trajetória, da sua vida. Então, eu vi que você trouxe um mimo para nós. O que simboliza para você? Então, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe algo que eu acho algo especial, que eu quero deixar de presente para vocês. Por que é especial? Porque eu gosto de fazer do meu espaço de trabalho, independente se ele é público, se ele é privado, é o meu espaço. Então, eu gosto de colocar minhas coisinhas lá. Então, eu tenho minha prateleira com meus livros, eu tenho meu porta-trequinhos e tal. E eu comprei um kit muito bacana, que me acompanha já há alguns meses, né, de porta-canetinhas e tal. E ele veio com um coelhinho. E esse coelhinho, né, do kit, né, ele é um coelho que
ele sempre tá, eu sempre quando tô consultando, né, ele fica do lado do meu computador, então eu sempre tava olhando pro coelhinho e eventualmente chega uma criança, enfim, eu coloco o coelhinho aqui pra criança brincar e tal, então é um coelhinho que tem um símbolo de cuidado no meu consultório, de interação com crianças, de interação com as pessoas, e eu trouxe para deixar com vocês de recordação, então, esse coelhinho que tem toda essa simbologia de um consultório, enfim, que interage com as pessoas, que interage com as crianças, que quer o bem-estar das pessoas que nos visitam. Vamos deixar o coelhinho aqui na mesa? Pode ficar aqui na mesa junto? Com Desejo e Corácio. Gente, ó, mais um parceiro aqui na mesa com Desejo e Corácio. Aí, ó, nossa mesa tá ficando cheia. Tô gostando disso. Gostei, muito obrigada por ter trago pra gente. Não vai estar na nossa... Não tá ali, mas vai estar aqui, que tá presente. Vai aparecer bastante. Esse é nosso, que a gente adquiriu. E aqui foi um presente também de uma convidada. E tá aqui na mesa com a gente também. Legal. Então, doutor Igor, agradecer de coração. Eu percebi aqui nesses uma horinha de entrevista que eu percebi o amor que o senhor, vou te chamar de senhor, tá? Para respeito. O amor que o senhor tem pela profissão. Porque trabalhar pro SUS, Sistema Único de Saúde, não é fácil. Né? É uma luta constante, né? Sim. Sempre tem coisa... Então, deu para perceber o amor que transmite. Você está transmitindo no seu olhar, no falar. Veste a camisa, literalmente. Você é verdade. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Continue. E trabalhar com a comunidade, que eu acho fantástico também. Eu gostava muito de atuar com os meus usuários, gostava de ter contato com eles. E eu acho essa profissão, conhecendo um pouquinho agora, bacana. Parabéns mesmo, viu? Legal, obrigado vocês que têm um trabalho maravilhoso de comunicação com a galera e espero que só aumente o número de seguidores, vocês tenham cada vez mais sucesso. Né? Obrigada. E antes da gente encerrar 100%, gostaria de deixar alguma mensagem para quem te segue, para quem acompanha o teu trabalho há tantos anos? Fique à vontade. Então, a mensagem que eu queria deixar é para as pessoas procurarem conhecer o Sistema Único de Saúde, defender o Sistema Único de Saúde, que é um patrimônio da população brasileira e que vem sofrendo com falta de financiamento, com falta de investimento. Então, a gente precisa entender, compreender que é um dos maiores sistemas universais do mundo e precisa brigar por aumentar, por melhorar esse sistema que atende quem mais precisa e que precisa crescer cada vez mais. É isso que eu queria deixar de mensagem. Ótimo. Obrigada, doutora, então, mais uma vez. E obrigada a vocês que ficaram com a gente, né, até o final. Então, qualquer dúvida, gente, que tiver, coloca aqui embaixo. A gente vai passar para o doutor Igor, a gente aborda numa próxima entrevista com ele aqui, certo? Então, dúvida, procura o seu posto de saúde do seu bairro. Não fique na dúvida, não fique buscando perguntas aonde você não tem um profissional para lhe responder. Né, amiga? E eles estão à disposição para orientá-los, para informá-los da melhor forma possível, tá? Então, muito obrigada por estarem até agora com a gente, tá? E estaremos aqui para o que precisarem, pode contar sempre com a gente. Muito obrigada. Beijo, beijo, e beijo, até beijo. o próximo episódio, se Deus quiser. Ei, uhul!